Olá, eu sou a Marília Nobre, aluna do terceiro ano de Pedagogia da Univesp, e estou aqui para falar com vocês sobre a disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de História. Nós vamos falar sobre a segunda semana, Políticas Públicas para o Ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental. O primeiro vídeo que eu vou falar com vocês é sobre o Revisitando Conhecimentos, videoaula currículo, trajetória de formação, parte 1, que aborda o desenvolvimento do currículo das escolas brasileiras. Então, para iniciar, a gente vai falar o que é o currículo. O currículo é a identidade, é o que é pedido pela Secretaria da Educação para se trabalhar, é o conteúdo que se tem para trabalhar com o aluno, agregado com as orientações desde a da LDB até as legislações municipais, porque o currículo ele não tem apenas um significado, né? É um plano, são metas, objetivos, resultados, é um conjunto das disciplinas, e sempre com um objetivo comum para o aluno, né? O currículo ele deve estar vinculado com o projeto político-pedagógico da escola. E o projeto político-pedagógico da escola é onde a direção, a coordenação, os professores, eles traçam metas de uma certa maneira aí, mostrando qual é a vocação da escola, né, na qual eles trabalham. Então, e essa autonomia, ela surgiu em 1996 com a última Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, que é a lei que rege a educação brasileira. Não podemos falar de currículo a partir de um documento formal e oficial, somente onde tem que se ensinar e toda aquela regulamentação. Não é isso. O currículo ele é vivo e ele é feito e construído, né, em sala de aula e muitas vezes nem está nessas leis. A primeira vez que nós temos um currículo nacional é em 1996, com os parâmetros curriculares nacionais, né? E antes disso, a LDB só dava algumas orientações, algumas regulamentações. Depois disso, nós vamos para a videoaula, o saber histórico e suas relações com o conhecimento histórico escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. O saber histórico é a forma que as sociedades encontram de explicar aquilo que elas vivenciam, as experiências vivenciadas por todo esse grupo, né? E esse saber pode ser a partir de uma concepção dessas vivências de todas essas sociedades, ou também pode estar relacionado ao campo científico. Agora nós vamos falar sobre o ensino de história no Brasil. Ele foi inserido nos programas escolares desde o século XIX e ele se caracterizou pelas articulações às tradições europeias, sobretudo a historiografia francesa, com privilégio da história universal. O ensino da história no Brasil era visto em conjunto com a história universal, numa posição secundária. Ou seja, em primeiro lugar, a história universal. E em segundo e último lugar, aquela coisa, se der tempo, o ensino sobre a história do Brasil. A concepção curricular eurocêntrica, quer dizer, uma história ensinada a partir de um centro. E qual era esse centro? A história da Europa. Por isso, eurocêntrica, tá? Então, era a história da Europa, que era a história verdadeira, que era a história universal. Desde o século XIX, se tem a inserção das aulas de história nos programas escolares. O conteúdo ensinado nesse período é uma articulação das tradições europeias, inclusive a tendência do positivismo, que a gente já falou no outro vídeo sobre o positivismo, chega no Brasil com os primeiros grupos escolares. A aula de história, os usos, a concepção da história estava vinculada às tradições europeias, sobretudo à escola francesa, com o privilégio da história universal. Então, sempre, em primeiro lugar, existia aí essa valorização, esse valor exacerbado a tudo que era da Europa, e nesse momento, tudo que era francês. Se tem um pensamento hierárquico daquilo que se considera civilização, e esse campo científico tem a sua origem no continente europeu. Então, tudo que era produzido, toda a ciência, todos os saberes eram valorizados porque eram na Europa. Tudo que era referência, acontecimentos, tudo relacionado à população, às histórias, tudo sobre a Europa, tá? Uma concepção curricular eurocêntrica, centrada na Europa.
influência das concepções europeias. Então, a história da Europa Ocidental foi apresentada como a verdadeira história da civilização. A história pátria, quer dizer, a história brasileira, de onde nós moramos, de onde nós nascemos e crescemos, ela surgia como seu apêndice, quer dizer, só um detalhe, um complemento aí, de repente, para terminar uma aula, mas não era, a história do Brasil não era protagonista na sala de aula. Protagonista, no caso, era a história europeia. Tá? Ela não tinha um corpo autônomo e ela ocupava um papel extremamente secundário, a história do Brasil. Então, relegada aos anos finais dos ginásios, com um número ínfimo de aulas, sem uma estrutura própria, consistia em um repositório de biografias de homens ilustres, de datas e de batalhas. A história do Brasil era secundária. Aprender história era memorizar datas e alguns acontecimentos. Eu acredito que a maior parte de vocês também passou por esse tipo de história. Eu passei por esse tipo de história, onde era só memorizar a data, o acontecimento, o nome do grande herói ou do coronel, do fundador. Era esse tipo de história que nós tínhamos contato. Até a data de 30, temos a influência dessa concepção historiográfica no ensino de história aqui no Brasil. E aí, houveram as reformas em 1931 e 1942. Francisco Campos, em 1931, e Gustavo Capanema, 1942. Eles estabeleceram orientações metodológicas para o ensino de história e eles reafirmaram o estudo da história universal. Então, a história do Brasil ela foi dividida em duas etapas. Do descobrimento até a independência e do primeiro reinado até aquele momento que é o Estado Novo. Nós temos dois movimentos que propõem mudanças para as disciplinas e para o ensino no Brasil, que são as reformas de 1931 e 1942. Ainda nesse período, na década de 30, na década de 40, a história do Brasil era uma história de grandes movimentos, dos considerados grandes acontecimentos. Estudava-se a história do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, estudava-se a história do Pedro Álvares de Cabral, da chegada dos portugueses até o Brasil. Não havia uma concepção social, uma concepção política, com um olhar para a formação do Estado brasileiro. Não. Era estudar esses portugueses, europeus que chegaram até aqui e que eram importantes na época. Então, na reforma de 1931, é a concepção de história como conhecimento produzido e como disciplina escolar. A história é concebida como um produto acabado, um produto positivo, que tem na escola uma função pragmática e utilitária, na medida em que ela serve à educação política e à familiarização com os problemas que o desenvolvimento impõe ao Brasil. Depois disso, a concepção do ensino de história apenas uma forma utilitária, a transposição didática, onde os historiadores, a academia produz uma concepção de história e o professor apenas reproduz para o aluno. Era essa a concepção que se tinha do ensino de história. Então, o grande pensador lá, o especialista, o acadêmico, pensava na história, retirava o trecho que ele considerava importante, qual era aí o pensador ou ilustre que ele queria homenagear, e ele transpunha isso didaticamente para os livros, e o professor apenas reproduzia aquilo que o pensador, que o autor do livro didático, que o acadêmico pensou, e o professor simplesmente expunha isso para o seu aluno e cobrava que o aluno memorizasse o nome, a data, o conflito. Era nesse sentido aí. A influência norte-americana no ensino de história. Nos anos de 1930, no interior do movimento da renovação educacional, o educador Anísio Teixeira, ele publicou uma proposta de ensino de estudos sociais. Ela foi inspirada no modelo americano. A implantação de estudos sociais nos currículos passou a ser parte do debate educacional. Então,
A introdução dos programas de estudos sociais nos currículos das escolas experimentais e dos colégios vocacionais acontece em 1960. Na década de 30, nós temos a influência do pensamento norte-americano no ensino de história. Estudos sociais eram as disciplinas de história e geografia, com grande influência dos positivistas. Vamos falar um pouquinho novamente sobre o positivismo. O positivismo ele é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Ele defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. E a partir desse saber pode-se explicar coisas práticas, como as leis da física, as relações sociais e a ética. E Auguste Comte, eu acho que é assim que fala o nome dele, é um dos principais pensadores desse movimento. Na década de 1960, existe a inserção dos estudos sociais como disciplina obrigatória na escola primária e disciplina optativa no ensino médio. Após o golpe militar em 1964, cresceu a importância dos estudos sociais relacionados à formação moral e cívica dos cidadãos. Na década de 60, continuamos com a influência norte-americana no ensino de história. Houve uma mudança a partir do golpe militar e as disciplinas de história e geografia são substituídas pelos estudos sociais. Nesse período, a história, a partir da década de 70, 60, a partir do golpe militar, serve para formar o que eram considerados bons cidadãos, aqueles que depois, posteriormente, serviriam à pátria. Então, a proposta para o ensino de história, após a Lei 5692/71, existe uma lei, né? Existe, então, aí uma proposta para o ensino de história, e aí pede-se a implantação dos estudos sociais como matéria, que os conteúdos fossem tratados como atividades. Então, de 1º a 4º ano, história teriam atividades e seria tão importante quanto uma matéria disciplinar da escola. E ela teria o nome de integração social. Então, áreas de estudo de quinta série a 8ª série, sob o nome de estudos sociais. As crianças do 1º ao 4º ano tinham uma disciplina chamada integração social. E os conteúdos do ensino de história, eles não eram considerados obrigatórios, eles não tinham atividades. Então, eu acredito aqui, quando se fala em atividades, se pensa-se em prova, eles não tinham prova, não valia nota. Tá? A história, então, passa a ser considerada disciplina a partir da 5ª série, com o nome de estudos sociais. Disciplina somente no 2º grau, com carga horária máxima de 2 horas semanais durante um ano desse curso. A criação dos cursos de formação de professores. Até então, qualquer um podia ser professor de história. Então, a partir disso, começa-se a criação da formação de professores específicos, professores de história. Licenciatura curta em estudos sociais, com o objetivo de formar professores para as disciplinas de estudos sociais, OSPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, e educação moral e cívica. No 2º grau, era considerada disciplina, mas não tinha história ou geografia como proposta inicial. Essas disciplinas substituíam o ensino de história durante a época do período militar. E os estudos sociais? Acreditava-se que a adoção de estudos sociais deveriam desenvolver nos alunos noções de espaço e tempo a partir dos estudos da escola, do bairro, da casa, da rua, para ir se ampliando, chegando ao estudo da cidade, do estado e assim por diante. Ainda eram reforçadas pelo ensino dos estudos sociais noções como pátria, nação, igualdade, liberdade, bem como a valorização dos heróis, tanto nacionais, que dentro de uma ótica que tentava legitimar o controle do ensino, a política do Estado e da classe dominante, anulando a liberdade de formação e de pensamento. Então, o aluno estudava pátria, igualdade, nação, liberdade, mas ele não tinha liberdade de pensamento. Ele tinha que cultuar aqueles nomes e aqueles grandes heróis dos acontecimentos que foram feitos em nome da pátria.
Círculos concêntricos é começar próximo e seguir para o distante. Então, o ensino de história nessa época era baseado nesses círculos concêntricos. Começava do próximo, então começava dos estudos da escola, do bairro, da casa, da rua, para poder ir se ampliando. Cidade, estado, país, planeta, entenderam? Então era baseado nesses círculos concêntricos. Era uma proposta mais focada na pátria, na nação, nos heróis nacionais, né, que tinham um poder aí na história social, na história dos grupos, né, que faziam parte, do que nas experiências do cotidiano. Então, até a década de 80, no ensino de história, nós temos a disciplina de estudos sociais. No final dessa década, nós temos grandes movimentos, principalmente das associações dos docentes, né, dos próprios docentes do ensino de história, porque eles começam a reivindicar a volta da história, criticando a forma que a história havia sido pensada nesse período, desde a década de 30 até o final da década de 80. Então agora nós vamos entrar em outra videoaula chamada Os Currículos Prescritos e as Culturas Escolares. O currículo de história é sempre um processo de conflitos. É sempre processo e produto de concepções, visões, interpretações e escolhas de alguém ou de algum grupo em determinados lugares, tempos e circunstâncias. Então, nós não podemos dizer que o currículo de história é um currículo neutro, tá? Porque ele está sempre aí com a concepção, com a visão, com a interpretação e com a escolha de algum grupo determinado. E normalmente a gente sabe que essa determinação, esse grupo que escolhe, é baseado em política, naquilo que os políticos que estão nesse momento acreditam. Então, o currículo. Os livros didáticos têm um papel muito importante no ensino de história. Os conteúdos, os temas e os problemas de ensino de história sejam selecionados por formuladores das políticas públicas, pesquisadores, autores de livros e materiais da indústria editorial, sejam construídos pelos professores na experiência cotidiana da sala de aula. Eles expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, consensos, aproximações e distanciamentos. Enfim, sempre existe aí uma relação de poder. Os saberes históricos e a formação do cidadão. O ensino de história é focado na formação do cidadão. O lugar e o papel ocupados pela história na educação básica brasileira, na atualidade, derivam de transformações na política educacional e no ensino de história, conquistadas a partir de lutas pela democracia nos anos de 1980, da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da implantação da nova LDB. Então, referência é a luta no final da década de 80, durante o regime militar, pela redemocratização, a promulgação da Constituição de 1988. O foco é nas lutas sociais, nas conquistas e nos direitos sociais. A aprovação da LDB na década de 90, e aí vem a proposta do ensino de história que nós temos na atualidade. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles foram implantados em 1997 e eles são uma crítica ao positivismo, à história factual, à história dos grandes acontecimentos, dos grandes heróis, a crítica àquela história cronológica, que a gente precisa decorar o nome, a data, a sequência dos acontecimentos. Qual guerra veio primeiro? Qual revolução veio antes? Como era o nome do Barão do Café? Então, os parâmetros vêm para criticar tudo isso. E eles foram implantados somente em 1997. E eles apontam uma organização curricular por eixos temáticos. Então, para os 4 anos iniciais do ensino fundamental, foi proposto o estudo de 2 eixos temáticos, e não a cronologia. Acabou esse negócio de ter que decorar que em 1988 foi feita a Constituição Federal, mas em 1996 foi promulgada a LDB. Acabou a decorar
ficar decorando datas, anos, nomes. Então, o Parâmetro Curricular Nacional vem para acabar com isso. Então, ele é proposto em eixos e não cronologicamente, tá? São temas e não uma sequência cronológica. E aí se tem a história local e cotidiana, que é subdividida em 2 itens, né, que é a localidade e comunidades indígenas. História das organizações populacionais, que é subdividida em deslocamentos populacionais, organizações e lutas de grupos sociais e étnicos, e organização histórica e temporal. Na década de 30, 40, 70, se olhava mais para a política na história e havia uma omissão em relação aos grupos locais. Então, se falava muito mais de política do que olhar realmente para a cidade, para a população em que se tinha próxima à casa do aluno, muito mais longe do que local, tá? E aí, nos anos finais, os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, também trazem outro tipo de trabalho, história das relações sociais, da cultura, do trabalho, história das representações e das relações de poder, né, que aí entra povos, lutas, nações, guerras, revoluções, cidadania, cultura no mundo contemporâneo, que a gente sabe que algumas décadas atrás isso seria impossível, que o professor não poderia trabalhar cultura no mundo contemporâneo, não poderia trabalhar cidadania numa aula de história. O documento curricular estabelece também os temas transversais, que são ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo e essas demandas sociais que vão surgindo, que são emergentes. As demandas de grupos sociais e étnicos, movimentos sociais reivindicando seu papel na história. Desde os anos de 1970, intensificaram-se entre nós, de modo particular, né, a mobilização das mulheres, dos negros, dos indígenas, contra o racismo, contra os preconceitos, a marginalização e as diversas práticas e formas de dominação e exclusão. Mudanças no ensino da história. Aos poucos, esses grupos conseguem o seu espaço nos currículos escolares. Esses movimentos eles foram interpretando espaços por meio de lutas específicas, né, e expressivas também. Elas conseguiram chamar a atenção. Todos esses grupos conseguiram aí sair do anonimato e conseguiram alcançar vitórias nesse processo. E então, em decorrência da nova Constituição de 1988, eles conseguiram vários projetos de políticas públicas e alguns específicos, né, na área da cultura e da educação de afrodescendentes e indígenas. E o movimento de mulheres, movimento negro, movimento indígena, eles reivindicam um papel na inserção do ensino da história escolar. E aí existe uma lei, é a Lei 10.639, não se tinha nos materiais didáticos na proposta curricular a história desses grupos. Então essa lei vem para tornar obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos conteúdos das disciplinas de artes, história, literatura e língua portuguesa no ensino básico. Então, precisou de uma lei para se falar sobre a escravidão, sobre os negros, sobre toda a cultura afro-brasileira. E aí, somente nessas 3 disciplinas que se tornou obrigatório: artes, história e língua portuguesa, no ensino básico. Então, essa lei, a 10.639, ela é de 9 de janeiro de 2003, tá? E no artigo 26, ela trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e afro-brasileira, e ela define também o que ensinar. Não basta simplesmente aparecer esse assunto nas disciplinas, mas também a lei já define exatamente o que ensinar. Ela já dá o conteúdo programático, né? Resgatando aí a importância do estudo da luta dos africanos e dos afro-brasileiros na história e na cultura desses povos. Então, no parágrafo 2, também estabelece que os conteúdos eles devem ser objetos de todas as disciplinas, mas em especial as disciplinas de educação artística,
literatura brasileira e história brasileira. O artigo 7 inclui no calendário o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, em 10 de março de 2008, vem a Lei 11.645/8, que é a complementação da lei, incluindo a obrigatoriedade dos estudos referentes à questão indígena. Então, essa lei foi alterada, é uma alteração, e aí ela coloca a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, de primeiro momento, a lei só englobava a educação e a história, né, a história e a cultura afro-brasileira. E aí precisou fazer aí em 2008, levaram-se aí 5 anos para conseguir uma complementação dessa lei, incluindo também a questão indígena. Papel formativo do ensino de história. O ensino de história cabe um papel educativo, formativo, cultural e política. Sua relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços de população, de produção de saberes históricos, e é essencial localizarmos no campo da história questões, temas, problemas considerados relevantes para a formação da consciência histórica dos alunos. Isso requer um diálogo crítico com diferentes sujeitos, lugares, saberes e práticas, entre a multiplicidade de culturas, etnias e sociedades. Então, o professor que estiver bem preparado, que não ficar preso somente em uma versão da história, que procurar outras fontes, outros instrumentos de trabalho, outras metodologias, ele vai conseguir ampliar muito mais os seus conhecimentos. Porque quando ele chegar na sala de aula e mostrar para os seus alunos um problema, uma temática, ele vai precisar ter aí um diálogo crítico, né, diferente, com diferentes sujeitos, lugares, saberes e práticas. Mas para que ele consiga fazer aí esse diálogo crítico com os seus alunos, ele precisa saber a importância que é o ensino da história, precisa saber que aquela aula vai fazer parte da construção da cidadania do seu aluno e que ele tem todo esse peso, digamos assim, porque ele precisa levar o seu aluno a pensar não somente em uma única história, e sim na construção de tudo aquilo que pode ser melhor num futuro, baseado no passado, no que já aconteceu, mostrando as lutas do que se tem hoje no presente, do que foi construído e conseguido hoje no presente, para que se tenha um melhor futuro. Ao olharmos para os conhecimentos históricos, automaticamente nós já fazemos alguma seleção. Quando pensamos os acontecimentos, tanto individuais quanto no coletivo. Para a escola ou conhecimento escolar, isso também é feito. Nós temos vários temas, várias propostas. Temos que entender o papel do currículo. Então, nós precisamos pensar enquanto professores, enquanto formadores de opinião, enquanto mediadores do conhecimento, aquilo que nós vamos levar para o nosso aluno em sala de aula. De repente, a história que eu estou contando, a forma como está abrangendo esse livro, eu concordo com ele tem um olhar preconceituoso. Eu posso me programar, planejar a minha aula e trazer uma outra versão de um outro autor para eu apresentar para os meus alunos? E aí, para finalizar, nós temos a videoaula no Aprofundando o Tema, Ensinar como Prática de Resistência, do professor Leandro Carnal, Desafios do Historiador. Então, ele fala que nós temos a expansão permanente de conteúdos. Nós temos uma inclusão justa e necessária mediante a lei de estudos africanos, mas, ao mesmo tempo, nós temos a diminuição de horas-aulas do conteúdo de história. Então, foi feita uma inclusão justa e necessária de mais estudos, né? Dos estudos africanos, dos estudos indígenas, ok. Mas, ao mesmo tempo, o nosso governo, as nossas políticas públicas reduzem o número de horas-aulas de história. A cada ano,
ingressam no ensino médio fundamental novos conteúdos de história asiática, de história indígena, de matriz africana, isso é muito bom, mas cada vez menos aulas. Então, será que quem está pensando nessa quantidade de aulas quer realmente que os nossos alunos aprendam e tenham esse conhecimento? O mercado ele não valoriza e ele paga muito mal o historiador. O professor ele precisa ser um englobador de conteúdos, pois o mercado e a política pública educacional brasileira desapontam para um profissional que seja cada vez mais capaz de dar humanidades. Isso vai incluir tudo que seja possível. Então, o nosso mercado atual quer que o professor seja um historiador, um psicólogo, um enfermeiro, mãe, médico. O professor dentro da sala de aula, ele acaba englobando várias profissões dentro de uma só. Então, ele não consegue nem se especializar naquela área em que ele quer trabalhar, de repente ser um bom historiador e mesmo assim optar em dar aulas, porque ele não vai conseguir uma valorização profissional. Então, o mercado hoje quer que o professor seja várias profissões em uma só, e não especialista em um único assunto. Né? Então, a LDB, a nossa Constituição Educacional, nossa lei maior, garante que o ensino de história seja feito por diversos ângulos, diversos enfoques, e não apresente o domínio de um. Então, não é interessante, de repente, que o professor tenha vários cursos, várias especializações, porque ele não vai ser valorizado de qualquer maneira. Ele simplesmente quer um professor que trabalhe história e que esteja lá. Então, a memória ela deixou de ser uma função da escola. Apostar na inteligência, fazer o aluno pensar, deve criar um problema, apresentar os dados e deixar o aluno raciocinar. Tínhamos 3 ondas de domínio na espécie humana. A primeira, durante a pré-história, a mais duradoura, foi o domínio da força física. O maior e o mais forte guerreiro, ele tinha mais caças e mais mulheres. Depois, a força física foi substituída lentamente pelo domínio do capital, cujo apogeu foi a Revolução Industrial. Então, não era mais o homem mais forte que ganhava, mas sim o homem mais rico que ia dominar. Ainda que força física e capital financeiro tenham muita importância, até hoje, a mudança nesse momento diz respeito ao domínio da inteligência. A inteligência está tendente a dominar o mundo. E a nossa educação ainda é formal e antiquada. A escola não é mais um celeiro de novas ideias, é um túmulo. A demanda da escola militarizada não é da elite brasileira, é para a classe média e para a classe baixa. Nenhum milionário quer o filho na escola militar. A função da escola não é a disciplina. Disciplina é um instrumento da escola para atingir o seu objetivo. A função da escola não é formar nem soldados e nem operários. A escola deve trabalhar com o caos criativo, com teatro, com imaginação, com criatividade. Essa é a função da escola. Nós ficamos por aqui. Na segunda semana, na disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de História.